Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, como que vocês estão aí? Espero que bem, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou passando aqui nesse dia com mais uma porção do Fonte a Jorrar eternamente, aleluia. E a passagem de hoje se encontra no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, uma parábola bastante conhecida, a parábola do filho pródigo. Vamos lá? Está escrito assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a sua fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar os porcos, e desejava encher os seus estômagos com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Estava fazendo devocional e o Espírito Santo começou a queimar no meu coração, liberar uma palavra neste dia, aqui no Fonte a Jorrar, através da presença dele, e eu perguntava, assim como ele me direcionava, qual seria a palavra. E ele me deu esta passagem ao nosso coração, ao seu coração que estará ouvindo, e ele me deu um tema para esta passagem. Ele colocou o tema assim: filho, volta. Filho, volta. Essa parábola é bastante expressiva. Nós vemos ali a figura de um filho, a figura de um pai, a figura de uma casa, de um lugar aconchegante, de onde esse filho sai, levando tudo que achava que tinha direito. Vai para longe, se distancia da presença do pai, se distancia da casa, da fazenda do pai, né? E gasta tudo o que tinha. Penso eu que ele não vai gastar somente o financeiramente, ele gasta o financeiro, ele gasta as energias, ele gasta o psicológico, lidando num lugar distante, numa terra desconhecida, lidando ali com pessoas estranhas e longe de quem amava. E interessante que no final deste versículo 16 vai dizer assim que ele desejava, ele termina ali aquele trajeto desejando comer as bolotas dos porcos. Ele começa bem aparentemente, mas eu quero te dizer que ninguém que se afasta do Pai, ninguém que se afasta da casa daquele que o ama, ele permanece bem. Não adianta dizer estou bem se estou longe do Pai, estou bem se estou afastado da casa do meu Pai, da casa daquele que me dá tudo, daquele que me sustenta em tudo, seja psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, financeiramente. Nós temos um Pai, e se eu disser que estou bem longe dele, isso é mentira. Porque aqui a Bíblia retrata a história desse jovem, e no final deste versículo 16 diz assim: e ninguém lhe dava nada, ninguém. Ele esperava, mas ninguém o dava. Havia fome, havia tristeza, havia distância e ninguém se compadecia dele. Eu quero te dizer uma coisa muito importante. Se tem alguém que se compadeça da sua vida, minha irmã e meu irmão, esse é o Pai. Esse é o nosso Deus. Sem Deus não há quem se compadeça de ti, amado. Não há quem se compadeça de ti, minha amada. Somente o Pai. E quando o Espírito Santo ministrou isso no meu coração,
eu agradeci porque ele dizia assim, olha, filho, volta. Filho, volta. Quem sabe você já chegou nessa situação de esperar de alguém e não achar mais solução para nada. De esperar e não vir mais alegria. De esperar e não vir mais, aleluia, aquilo que mantém a sua alma em paz. De não vir a paz. De não vir mais esperança. Então eu quero te dizer, aonde você estiver, filho, volta. Volta para a casa do Pai. Volta para aquele que te espera de braços abertos. Esse é um tempo de oportunidade que o Pai está te dando de voltar, de recomeçar, de estar junto a Ele, aleluia, de deixar Ele agora te direcionar até que você receba a estatura perfeita, de se encaminhar, sendo orientado por Ele. Então eu quero te fazer esse convite neste dia, você que está distante, você que está perdido, você que se afastou da casa do Pai, quem sabe afastou de quem você ama também, da sua família, parentela, dos irmãos em Cristo, do pastor da sua igreja, daqueles que cuidavam de você espiritualmente, fisicamente. Eu quero te dizer, volta. Volta para o lugar de cuidado. Volta para o lugar da casa do Pai, o lugar de sustento para a alma. Não fique distante mais. O Pai te convida e o Pai te espera. O que você deve fazer é voltar. De onde você estiver. Pastor, eu caí. Eu me afastei. Eu me perdi. Me revoltei. Me rebelei. Volta. Assim mesmo, como aquele jovem. Ele estava ali numa situação miserável. Fisicamente, espiritualmente, quem sabe emocionalmente, mas quando ele cai em si, ele decide voltar. E o que eu quero te dizer é, chegou o momento de cair em si, meu irmão. Chegou o momento de cair em si, minha irmã, de parar, de se afastar e se achegar para a presença daquele que te ama. Para de se afastar de quem te ama. Para de se ausentar daqueles que querem cuidar de você. Recaia sub andarácia. O Pai te espera retornar. Hoje, volta. Filha, filho, volta. Essa mensagem do Espírito Santo ao teu, ao nosso coração. Chegou o tempo de retornar para a casa do Pai. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama, minha irmã. E o amor dele é incomparável. Jesus te ama. Beijo. A paz do Senhor Jesus. O Pai te espera. Volta. Amém.